Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez. Saudar a todos vocês que assistem a esse culto. Sejam muito bem-vindos e espero que seja um momento de edificação da fé em Cristo Jesus. Peço à igreja que abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Vamos ler os versículos 49 e 50. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 49 e 50. Diz assim o texto sagrado: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Talvez você tenha vindo aqui hoje e não seja nem cristão, nem professe a fé no Senhor Jesus. Talvez você tenha vindo só acompanhar alguém, um parente da sua família. Mas vê se não soa familiar o que eu vou falar. Acordar cedo, acordar cansado, ir dormir preocupado, com a sensação de viver sempre no fogo, na pressão, e medo de não dar conta das demandas que irão se apresentar no dia seguinte. Quando falo fogo, eu falo o fogo do dia a dia. Não é nada místico. É essa mistura de conflito que a gente tem, de pagar conta, de conflito em casa, de aperto no trabalho, de culpa que carregamos no coração, de preocupação com o futuro que vai deixando a gente cada vez mais no limite. Pensa numa semana comum, talvez sua e talvez minha. Cobrança no celular, prazo estourando, clima pesado em casa, discussão no trânsito, notícia ruim quando ligamos a TV. Tudo isso é o fogo do dia a dia, as pressões, os conflitos, as frustrações que vão cozinhando a gente por dentro. Cada um lida com esse fogo de um jeito. Uns afogando-se em trabalho, outros em entretenimento, outros em festa, outros em remédios e assim por diante. Mas no fundo, esse fogo, ele continua aceso. E no meio desse fogo a gente deseja três coisas básicas: algum controle na vida, relações que nos façam bem e paz com a nossa própria consciência. Mas muitas vezes acontece o contrário. A gente perde o controle, a gente machuca quem a gente ama e passa a fazer coisas que nem combinam com o que a gente diz. Daí a pergunta que quase nunca nos fazemos é a seguinte: esse fogo está só me queimando ou está me mudando por dentro para melhor ou para pior? É aqui que a fala de Jesus, ela interessa para nós, para até quem não se considera cristão. Em Marcos capítulo 9, ele diz: todos serão salgados com fogo. O sal é bom, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus, ele não finge que o fogo não existe. Ele assume: todo mundo vai passar por pressões e por conflitos. A diferença é que Jesus, ele diz que Deus faz com isso. Esse fogo, ele pode ser pura destruição, ou pode ser um processo que está depurando, que está refinando, e que preserva quem a gente é por dentro, até o caminho para a paz. A ideia do sermão de hoje é simples: com Jesus, o fogo do dia a dia não precisa só te consumir. Ele pode se tornar algo que preserva quem você é e constrói uma paz, talvez perdida. O fogo
que você já conhece. A questão é o que ele está fazendo com você. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito justamente para que as pessoas daquela época entendessem que o princípio das boas novas de salvação é uma pessoa, e a pessoa de Jesus tem nome, tem endereço. Ele é o Cristo, ele é o Rei encarnado em um corpo humano, o próprio Deus, Filho de Deus. A partir daí, Marcos ele vai dizer que o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre demônios, doenças, pecados, mas sempre ele vai gerindo a fama para não distorcer a sua principal missão, que é nos conduzir ao processo de libertação durante esse novo êxodo. É o Evangelho em ação. Jesus Cristo ele veio para nos servir, para ensinar, para chamar ao arrependimento, pois o reino de Deus é chegado. E o ponto de virada que nós estamos vendo no Evangelho de Marcos começa no capítulo 8. O grande clímax do livro, que a gente vê no capítulo 8, que começou com um cego, que é curado por etapas, e esse cego é a miniatura de todos nós, não só dos apóstolos daquela época, mas de todos nós, durante o caminho da cruz, que estamos percorrendo de Jerusalém até o Gólgota, e Deus, ele nesse caminho da cruz, seguindo o Rei Jesus, está nos clareando a nossa visão. Nós vemos que Pedro, durante esse caminho da cruz, ele confessa, e aí nós temos o primeiro anúncio da paixão. Jesus ele promete que alguns verão o reino de Deus em poder, e na sequência imediata ele coloca a transfiguração no capítulo 9, e durante essa jornada rumo à cruz ele vai cada vez mais fortalecendo a fé dos discípulos, confrontando os discípulos para que a verdadeira fé vá aparecendo em seus corações. Jesus Cristo, ele marca um procedimento pedagógico que Marcos ele deixa claro para a gente. Todo anúncio da paixão vai ter depois a falha dos discípulos e a instrução corretiva de Jesus. Nós já vimos isso no capítulo 8, no primeiro anúncio da paixão. Nós já vimos isso no capítulo 9, no segundo anúncio da paixão. E nós continuamos agora nessa correção que Jesus Cristo está fazendo nesse trilho, na ética do reino, onde os discípulos têm que acolher com humildade, têm que servir, têm que acolher os pequeninos, têm que combater radicalmente o tropeço, os escândalos e o pecado, e agora nós vemos o sal, que representa a pureza e a paz, que aparece como síntese, como resumo desse grande discipulado que Jesus está fazendo com os discípulos, e que nós veremos que acaba somente no capítulo 10, quando de fato chega a chave máxima, a razão máxima do discipulado, que é o grande exemplo do nosso Rei Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o fundamento cristológico que inverte toda a noção de grandeza que nós temos neste mundo. A grandeza não é ser servido, a grandeza é servir. E durante esse caminho da cruz, onde estamos caminhando em serviço, Jesus Cristo, ele disse que para redefinir os nossos conceitos, ele diz que todos serão salgados com fogo. Portanto, nós devemos guardar o sal da integridade, viver em paz uns com os outros, e exatamente como o próprio Jesus nos conduz, e é o exemplo máximo disso, nós devemos seguir atrás do nosso Mestre. E nós vamos ver hoje justamente isso, que no caminho da cruz, os discípulos serão salgados com fogo. Agora, qual é o propósito de ser salgado com fogo? Vamos ver o primeiro propósito no versículo de número 49, que é para uma prova que depura, que refina e que preserva a integridade. Vamos ver versículo 49, leia comigo. Diz assim: porque cada um será salgado com fogo. Então nós vemos que existe
uma partícula aí que é o porquê. O porquê ele está, então, trazendo algo que já foi falado anteriormente. Jesus Cristo, ele está falando que no processo que nós vimos, versículos 42 a 48 do capítulo 9, onde o pecado deve ser levado a sério, onde nós devemos cortar o pecado que está nos levando à perdição, senão nós não estaremos seguindo em rumo à vida eterna. E se a gente não fizer isso, nós iremos ir para o fogo eterno, para um fogo inextinguível. Mas só que Jesus ele está colocando aqui que existe um tipo de fogo que é diferente daquele que nos leva para a perdição, que na verdade é o mesmo fogo que para alguns é perdição e para outros não é. Jesus Cristo está falando que esse fogo do juízo para os discípulos do rei que estão levando o pecado a sério, motivo de escândalo a sério, não fraquejar a fé dos pequeninos a sério, para essas pessoas é uma mudança de perspectiva, onde o próprio rei é aquele que está trazendo o fogo, que está salgando com fogo. Então veja, por que Deus ele faz então uma conexão a tudo isso que nós vimos anteriormente e diz, o próprio Deus, ele salga com fogo. É Deus que faz isso. Não é outra pessoa senão Deus que controla a vida dos servos dele. E ele está falando, cada um será salgado, todos serão salgados. Ou seja, Deus ele não está vendo alguém em especial, mas todo aquele que é seu discípulo, que segue o caminho da cruz, essa pessoa, ela será salgada. E o que é ser salgado? É o elemento que até hoje existe, né? Que a gente já ouviu no Sermão do Monte, talvez alguns pregadores falando. O sal era o elemento de preservação. O sal era visto como pureza. Então, Jesus Cristo, ele coloca os seus discípulos num processo de purificação, num processo de refinamento, porque apesar dos discípulos fazerem esse autoexame sério, de arrancar o seu olho, de cortar as suas mãos, de cortar os seus pés, se isso estiver sendo motivo de escândalo, ou se nós estivermos levando alguém a se escandalizar, o próprio Deus diz, eu faço isso também. Eu cuido dos meus, porque eu não quero que os meus estejam entregues às suas paixões. Eu cuido de vocês. Eu não abandono vocês. Eu cuido da preservação espiritual daqueles que são meus discípulos. Então veja, se nós estamos seguindo um caminho de perdição, de entrega às paixões, e nada está acontecendo na nossa vida, é algo a se preocupar. Será que o Deus Todo-Poderoso, realmente, Ele mudou a sua vida, a sua história, e você aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? Porque Jesus Cristo, Ele está falando, esse é o meu procedimento pedagógico. É assim que eu ensino os meus a serem purificados, a serem preservados. E enquanto fogo, a gente viu já nos versículos anteriores, se destina a juízo para alguns, o fogo de Deus, para os discípulos do rei, não é juízo. Não é o fogo inextinguível que está com os vermes que consomem a carne. Pelo contrário, está associado ao sal, está associado à preservação, à purificação. Deus, Ele seleciona
os seus discípulos para passarem por esse processo de depuração, de refinamento, de preservação da integridade. E ele seleciona então os seus para que assim sejam, para haver paz na comunidade, para haver paz interna, para haver mudança que vem do interior. Porque durante esse processo de fogo é que saem as impurezas de todos aqueles que se dizem discípulos do Rei Jesus. Por isso nós podemos afirmar então que no caminho da cruz, os discípulos serão salgados por fogo, e o objetivo disso, o propósito disso, é por uma prova que depura e preserva a integridade dos discípulos. Depura porque o fogo expõe, porque o fogo queima as impurezas, o fogo corta e ajuda no processo de arrancar o olho, de cortar os braços, de cortar as pernas, para que a gente não seja motivo de escândalo ou tropeço para ninguém. E preserva, porque o resultado desse trato todo é preservação, é santidade, assim como preservava o alimento naquela época. Isso se parece, meus irmãos, como na indústria, onde nós vemos uma barra de aço, que ela nasce simples, ela é fria, cinza, firme só na aparência. Se você já viu uma barra de aço, se a colocam em peso, pressão ou corte, ela entorta, ela quebra e ela se parte antes do tempo, quando é uma barra de aço crua. Mas então, se a gente passar essa barra de aço no fogo, não o fogo do acaso, nem o fogo da destruição, mas o fogo do propósito, nós colocamos o aço no calor, até que brilhe em vermelho, e talvez a gente já tenha visto forjas, pessoas forjando alguma coisa, talvez na TV, em algum documentário, e a gente vê que ali, e a gente sabe através da ciência, que os átomos ali estão agitados, eles mudam a forma, ele muda a estrutura daquela barra de aço, ele reorganiza, e quando mais uma vez o ferreiro ou aquele metalúrgico que mergulha a barra no frio, água, óleo ou ar talvez, o choque transforma mais uma vez essa barra de aço. E surge então aquele aço temperado, que é um aço mais duro, mais resistente, pronto para suportar cargas maiores. Mas o trabalho ainda não termina. O aço temperado, se deixado assim, ele é forte, mas ao mesmo tempo ele é frágil, ele pode rachar, ele guarda tensões dentro dele. Então, mais uma vez, o metalúrgico ele tem que chegar lá, voltar ao calor, colocar num calor mais brando, controlado, e aí nós temos o fogo da maturidade. E esse fogo da maturidade, ele dá dureza ao aço, o aço aprende a resistir sem quebrar. Por fora é a mesma barra, mas por dentro é outra essência. O fogo não destruiu, o fogo aperfeiçoou essa barra, porque o calor certo, no tempo certo, não castiga, mas fortalece. Então, quando Jesus diz que cada um será salgado com fogo, ele está dizendo algo parecido com o seguinte: no caminho da cruz, Deus ele não nos deixa aço cru, ele nos passa por provas que depuram o que é frágil, que preserva a nossa integridade, que ele está formando. O mesmo fogo que dói hoje é o que nos impede de entortar e de quebrar amanhã. Diante disso, meus irmãos, nós temos que aprender que nós devemos então levar o pecado a sério. O pecado a sério, inclusive nas provações. Porque as provações é o processo que Deus ele nos coloca para amadurecimento. E as provações revelam as impurezas que estão nos tornando frágeis para caminhar no caminho da cruz. Revela o nosso coração. O fogo expõe o que nós vimos que o texto anterior manda cortar. Você quer saber onde cortar?
provavelmente você está passando por algum momento de pressão, alguma tribulação, alguma provação, e está saindo as impurezas do seu coração e do meu coração, e Jesus diz: corta, arranca, com toda a força que você tem. E Deus, perceba que é Deus que envia a prova, é Deus que diz: eu vou salgar com fogo os meus discípulos. Então nós não podemos ver a prova, o fogo, como um abandono de Deus. Pelo contrário. Nossa, quanto Deus está cuidando de mim. Porque Deus, Ele está me colocando no forno. Ele não está me colocando no forno porque Ele esqueceu de mim. Ele está me colocando no forno porque Ele se recusa a me deixar apodrecer por dentro. Ele está querendo me purificar. Não pense somente no hoje, com relação a todo esse processo, mas pense principalmente no estalar do hoje, no forno pedagógico do Deus Todo-Poderoso, que Ele está te colocando no forno e me colocando no forno, porque Ele está dizendo assim: eu não quero que no juízo final você se perca, mas eu quero que o fogo, ele te depure agora, para você viver a vida verdadeira, a vida me servindo. Nós estamos vendo que no caminho da cruz, os discípulos serão salgados com fogo. Nós estamos vendo o propósito que Deus faz, porque Deus faz isso. E o primeiro propósito é para uma prova que depura e preserva a nossa integridade. Versículo 49. Primeira parte do versículo 50, a gente vai ver o segundo propósito. O segundo propósito é para a manutenção dessa integridade. Veja comigo, primeira parte do versículo 50, o que diz: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Veja o que Deus está falando. Esse sal com fogo, que a gente muitas vezes quer rejeitar, Deus está falando: esse sal com fogo é bom. E se a gente verificar os versículos anteriores, a gente vai ver que esse bom tem um peso muito grande. Porque perceba quando Jesus está falando nos versículos 42 a 48, que ele diz o quê? É melhor você entrar assim na vida, no reino, do que de outro jeito. Então Jesus está falando, bom é entrar na vida. O sal com fogo, ele faz com que você não se desvie do caminho da cruz, mas que você tenha o seu caráter preservado. Ele é bom porque ele te guarda da ruína. Ele te coloca na mutilação, mas ele te preserva de desviar do verdadeiro caminho, do verdadeiro propósito, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele não está falando de qualquer tempero, mas ele está falando de um tempero que preserva a comunidade, preserva as pessoas a continuarem enxergando Jesus Cristo como Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, pelo qual nós temos ainda paixão e desejo de servir, evitando o tropeço, cuidando dos pequeninos. Venha, os pequeninos é no centro, evitando o tropeço dos mais fracos e principalmente nos submetendo ao fogo de Deus, que torna com que cada um de nós seja preservado e mantidos puros. Porque se o sal for rejeitado, o que é que acontece? Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como restaurar o sabor? Ou com o que temperareis? Ou com, em vez de
tornar insípido, restaurar o sabor. Com o que eu vou salgar, se não for o sal? Se a integridade perder o sabor, a missão falha, o corpo se fragiliza. De um lado, Deus em Cristo salga com fogo, Ele depura, preserva, Ele trabalha o coração. Do outro, isso não anula a responsabilidade de cada discípulo. É possível, meus irmãos, desperdiçar aquilo que Deus está fazendo conosco. É possível a gente ver a pedagogia de Deus e a gente querer sair. E a gente querer que Deus nos livre disso. Jesus, Ele quer bloquear a ilusão de que programas, de que estruturas, de que aparências, de que reputação podem retemperar um discipulado que perdeu a integridade. Isso nos conduz diretamente à ideia de que no caminho da cruz, o fogo não é para anular a nossa responsabilidade, mas é para capacitar o discípulo do rei a manter um sal que realmente dá para sentir o gosto ainda. Isso me lembra uma certa vez que uma família fez um esforço enorme para comprar uma geladeira. E era uma geladeira inox, com funções, painel digital, filtro de água na porta, tudo da melhor forma possível. Eles colocaram na cozinha, eles limparam a geladeira, organizaram com ímãs bonitos, colocaram fotos ali deles, colocaram versículos bíblicos. A cozinha ficou até com aquela cara de revista. E na semana da inauguração iam receber gente da igreja. E encheram a geladeira de carne, de legume, de sobremesa, tudo temperado com o maior carinho do mundo. No dia seguinte, quando a mãe abriu a porta, levou um susto. O que aconteceu? Cheiro de comida podre, estragada, carne escura, legumes murchos, desespero total. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que aconteceu? Eu comprei essa geladeira, está tudo funcionando. Depois de investigar, eles descobriram que a tomada estava frouxa. Que, na verdade, a luz ela estava acesa, mas o motor da geladeira não estava funcionando. O que é que aconteceu? O resultado, por fora, tudo parecia perfeito. Mas por dentro, nada estava sendo preservado. Eles podiam até pintar a cozinha, comprar mais ímãs, colocar um pano bonito em cima da geladeira. Mas enquanto a geladeira não funcionasse de verdade, a comida iria continuar apodrecendo. Jesus disse que o bom é o sal. Bom é quando o discípulo, tratado pelo fogo de Deus, de fato preserva, protege a comunidade do apodrecimento moral e espiritual. Não só ele, mas a comunidade. Mas se o sal perde o sabor, é como essa geladeira que estava com o motor sem funcionar. Tem cara de geladeira, está no lugar certo, está cheio de enfeites, mas não preserva nada. Assim também, meus irmãos, programas, cargos na igreja, fachada de espiritualidade, não retemperam um coração que perdeu a integridade. O que é bom aos olhos de Jesus não é a aparência do sal, mas é o efeito, é o sabor. Tem gosto de sal. Diante disso, nós devemos, então, tomar cuidado com nós mesmos. Nós não podemos ser pessoas ou crentes de fachada, mas nós devemos examinar se estamos funcionando como crentes. Não basta ter cara de crente, não basta vir para a igreja. Pergunte a si mesmo,
e aos outros da comunidade. A minha presença preserva ou contamina, ou provoca mal-estar nos irmãos. Ajuda, irmãos, a fugir do pecado, ou você ajuda a empurrar para a desgraça, para a apatia espiritual. Nós devemos também tomar cuidado com outra coisa, com a diluição do sal. As pequenas concessões que nós fazemos. Não, isso aqui é só uma mentirinha. Não, isso aqui é só, estou passando por cima, mas tranquilo. Entendeu? Não vai fazer mal a ninguém. Essas constantes concessões, elas vão puxando a gente da tomada e vai desligando a espiritualidade por dentro. O nosso interior, ele vai ficando podre. Até que o sal, ele fica só no rótulo. São concessões que fazemos para o pecado. Nós também temos, meus irmãos, que fazer outra coisa. Cooperar com o fogo de Deus. O fogo de Deus vai vir para os crentes. Vai vir para quem é discípulo do rei. E nós não podemos desperdiçar. Como diria um grande pastor que já faleceu, Timothy Keller. Ele tinha câncer terminal. E ele orava todo dia dizendo: Deus, me ajude a aproveitar cada momento do meu câncer para glorificar o teu santo nome. Que eu não desperdice a dor que o Senhor está me dando do câncer. Talvez uma oração que não fosse a nossa, mas que ele assim pedia, porque ele entendia que isso o mantinha ligado cada vez mais com Cristo, e que isso era processo de pureza, e não processo para derrota. Na verdade, ele é um grande vitorioso, que com certeza está na glória com o Senhor Jesus Cristo, porque a morte não vence o crente. A morte coopera para o crente viver eternamente. Nós estamos vendo que no caminho da cruz, os discípulos serão salgados com fogo. E nós estamos vendo o propósito pelo qual Deus faz isso. O primeiro propósito é para uma prova que depura e preserva a integridade, versículo 49. O segundo propósito é para a manutenção da integridade, versículo 50, primeira parte. Terceiro propósito é para gerar paz concreta na comunidade, última parte do versículo 50. Diz o seguinte: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então veja, mais uma vez, Jesus, ele está chamando a gente à responsabilidade. Ele está falando: eu salgo, mas você tem que ter responsabilidade nisso. Você tem que ter a iniciativa de não rejeitar aquilo que eu estou falando. Você tem que ter, você tem que cultivar, você tem que guardar, você tem que praticar esse sal. Tende sal em vós mesmos. E Cristo está falando, não é o sal exterior, mas é o sal interior, em vós mesmos. Você tem que ter um coração transformado, um coração arrependido, um coração quebrantado, Marcos capítulo 4. Você tem que ter um coração que vai produzir a 30, 60, a 100 por 1. Você tem que ter esse coração que vai cuidar, em vez de escandalizar. Você tem que ter o coração que vai cuidar dos vulneráveis, em vez de rejeitar os vulneráveis. Você tem que ter o coração que vai se importar com o serviço comum. Você vai servir os outros, assim como o Senhor Jesus Cristo faz. Esse coração, ele corta os desejos impuros.
ele trata o pecado com seriedade. E Jesus Cristo está falando isso mais uma vez. Auto se examine. Tende sal em vós mesmos. Preserve a integridade do seu coração. O que seu coração está falando agora importa, porque Deus está olhando todas as coisas. Ele olha o motivo pelo qual você veio hoje no culto, ele olha o motivo pelo qual você vem na EBD, ele olha o motivo de todas as coisas. O pastor não olha, os presbíteros não olham, os diáconos não olham, mas o Deus Todo-Poderoso, ele está falando, tende sal em vós mesmos. Meus irmãos, esse sal é tão importante, essa transformação interior, essa pureza interior, essa confissão de pecados, de que o Senhor Jesus Cristo é o Rei Todo-Poderoso, é tão importante que redunda em paz uns com os outros. É daí que surge a paz verdadeira. A paz verdadeira não é eu e Deus somente. Veja. Ah não, pastor, eu tenho paz. Eu cuido da minha vida. Eu estou em paz com Deus. Mas está brigado com todo mundo da igreja? Deus está falando aqui, ó. E paz uns com os outros. A paz verdadeira, ela é vista, ela é vivida e ela é sentida pela comunidade que está vendo a sua santificação no seu coração, a sua pureza, a sua transformação que o Senhor Jesus Cristo operou. Então não é uma paz genérica, não é uma paz individual, mas é uma paz vivida em comunidade, que é contrária ao quê? No capítulo 9, contrária ao escândalo, contrário ao tropeço, contrário à fofoca, contrário à exclusão, contrário a empurrar os fracos para o abismo. É contrário a tudo isso. Essa é a paz concreta que Jesus Cristo, ele diz que cuida da igreja dele e dos discípulos dele. Meus irmãos, existe uma história de que numa igreja de bairro começou um clima pesado naquela determinada igreja por causa de um assunto pequeno. Foi a escola do ministério infantil. Uma irmã achou que a outra puxou o seu tapete. Alguém comentou no grupo de WhatsApp, e aí outro desabafou com mais dois. Em poucas semanas, o que era só um mal-entendido, virou fofoca, virou difamação, virou panelinha, virou cara fechada. Todo mundo se olhando estranho na igreja, nos corredores da igreja. E o pior de tudo isso é que estava entrando um novo convertido na igreja. E esse novo convertido, Pedro, ele percebia. Ele chegava na igreja, no culto, e ele via a falta de reverência, as pessoas olhando mais para os lados do que para a pregação. Ele via a falta de reverência nas pessoas que, em vez de cantar, ficavam com a boca fechada, com a cara fechada. Percebia os sussurros no momento da pregação. E ele pensava, não era aqui que eu ia aprender sobre amor, sobre paz, sobre reverência a Deus? No meio de tudo isso, o irmão Carlos, ele também tinha sido injustiçado numa dessas falas, e ele também tinha a sua versão da história. Ele também estava magoado, mas naquele mesmo período, ele passou por um momento no forno, uma enfermidade na família dele. Deus usou essa enfermidade na família dele para tratar o seu coração, para mostrar o seu orgulho, para mostrar a sua vaidade, para mostrar a sua necessidade de ter razão. E numa madrugada, lendo a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ele se deparou com a palavra de Jesus. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E ele entendeu. Deus estava salgando o coração dele no fogo,
faltava agora ele responder. No domingo, dia seguinte, Carlos procurou uma a uma as pessoas que ele tinha alimentado, uma conversa torta, que ele tinha difamado várias pessoas, e ele pediu perdão pelo que falou. Ele parou, ele interrompeu de repassar indiretas, ele foi pessoalmente conversar com o irmão, conversar com a irmã, com quem tinha problema. Ele ouviu, ele explicou e ele chorou, arrependido. Não foi paz de tapar o sol com a peneira, foi reconciliação verdadeira. Algumas semanas depois, o clima da igreja era outro. Pedro, novo na fé, ele comentou: eu vi que todo mundo estava se olhando estranho, clima pesado na igreja. E agora eu vejo todo mundo se abraçando, eu vejo todo mundo orando junto. Então, a paz de Jesus é real mesmo, porque eu vejo isso nessa igreja. A paz concreta na comunidade começou quando um coração aceitou ser tratado por Deus e decidiu não alimentar mais a fofoca, mas alimentar o fogo da reconciliação. Jesus junta duas coisas: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tenha um coração tratado, tenha integridade preservada e tenha relacionamentos curados, relacionamentos que protegem o fraco que está chegando na igreja e iniciando a sua caminhada espiritual. Na história, o Sal com Fogo de Deus trabalhou primeiro dentro de Carlos, e isso transbordou em atitudes que quebrou todo o ciclo de escândalo e fofoca que tinha na igreja, produzindo paz real, que fortaleceu até o novo convertido. Meus irmãos, isso deve nos levar à seguinte reflexão: que a paz, ela começa por dentro. Antes de exigir que o outro mude, pergunte a si mesmo: que cortes Deus está me chamando a fazer no meu jeito de falar com o outro, no meu jeito de reagir a situações que eu não concordo e reações que eu tendo a comentar? Como eu tenho feito esse tipo de coisa na igreja? Será que eu tenho contaminado a comunidade? Ou será que eu tenho pacificado a comunidade? A paz não é também silêncio dos problemas. É ir a pessoa certa, do jeito certo, com a verdade e graça, em vez de alimentar conversas paralelas. Nós temos que resolver os nossos problemas frente a frente. Esse é o amor transparente, não é o amor hipócrita. O amor hipócrita é diferente do que o Senhor Jesus Cristo, ele nos conclama a fazer. É paz real, é frente a frente, falar o que achamos. E nós nos perdoarmos mutuamente, resolvendo nossos problemas, não em silêncio, varrendo para debaixo do tapete, mas falando um com o outro e conversando como família. A paz, ela protege os pequeninos. Cada vez, meus irmãos, que nós escolhemos perdoar, cada vez que nós escolhemos ouvir, cada vez que nós escolhemos nos reconciliar, nós estamos principalmente guardando a fé daqueles que são novos, daqueles que são fracos e daqueles que são feridos na comunidade. Nós estamos nos tornando pacificadores, assim como o nosso Salvador é e foi. Você lembra lá no começo, que a gente falou do fogo do dia a dia, acordar cansado, dormir preocupado, viver sobre as pressões, cobrança, culpa, a sensação de estar sempre vivendo no limite. E ficou uma pergunta no ar: esse fogo, ele está me queimando ou está me mudando por dentro
para melhor ou para pior? À luz de Marcos, a gente vê que Jesus, ele não promete tirar o fogo da nossa vida. Ele diz, todos serão salgados com fogo. Ninguém está fora disso. Mas em Cristo, esse fogo, ele muda de finalidade. Ele muda de propósito. Ele deixa de ser apenas destruição. Ele passa a ser um fogo de prova, onde Deus trata, onde Deus preserva os seus, para que tenham sal por dentro. E para que redunde em paz uns com os outros. Então, deixa eu voltar o foco para você. Que fogo concreto você está atravessando agora? Saúde, casamento, finança, culpa antiga, pecado insistente. Diante desse fogo você tem deixado Deus tratar o seu coração, ou tem se defendido, ou tem fugido, ou tem endurecido. Para quem é discípulo de Jesus, o chamado é claro hoje. Deixe o fogo fazer o serviço de Deus em você. Não resista. Veja as impurezas. Aceite os cortes que Deus está fazendo. Busque o sal de verdade, o caráter preservado, a vida verdadeira. Dê passos concretos. Pedir perdão, refazer pontes, proteger os vulneráveis da igreja. E se você nem se considera cristão, mas reconheceu nesse fogo que nós mencionamos hoje, algo diferente, Deus ele está dizendo então para você que não aceitou ainda o Senhor Jesus como seu Salvador, Deus está usando esse fogo na sua vida como instrumento de misericórdia. E ele está dizendo assim, o Filho de Deus, ele entrou num fogo muito pior do que o seu. Ele entrou no fogo do juízo da cruz. Ele caminhou até o fim, para que você pudesse ser preservado, perdoado e começar de novo. O Senhor Jesus Cristo, ele não promete uma ausência de fogo, mas ele promete no momento em que você aceitar a Cristo como Salvador, pegar na sua mão e nunca mais soltar ela, e mudar você por dentro, e você vai aprender o que é ter uma vida de paz, uma vida de pureza, que você possa se arrepender dos seus pecados, e aceitar Jesus como Rei e Salvador, e caminhar nesse caminho difícil da cruz, e caminhar nesse caminho da depuração e do refinamento, que Jesus Cristo ele vai te tornar capaz, como nós somos incapazes de passar. E somente pelo seu poder, podemos ser purificados pelo poder da ressurreição de Cristo. Que o Senhor continue nos dando coragem de responder a Ele com fé, arrependimento e passos concretos de paz, aceitando todo esse processo de depuração e de refinamento que Ele nos dá. Em nome de Jesus. Peço que a igreja feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, para agradecer, meu Deus, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor, na plenitude dos tempos, resolveu anunciar as boas novas de salvação e de libertação. O novo êxodo, inaugurado na pessoa do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos porque o Senhor revela claramente para nós que Jesus é o Rei, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus é o Deus encarnado, que passa pelo caminho da cruz por nós. Deus, nós queremos te agradecer a tua infinitude e bondade por nós, porque apesar de sermos cegos e estarmos a cada passo vendo com mais clareza, o Senhor tem paciência conosco, de pegar na nossa mão e nos fazer, e nos guiar nesse caminho da cruz, para que a gente não se desvie dele. Queremos te agradecer, Deus, as pressões que aparecem no nosso dia a dia. Queremos agradecer as tribulações, as angústias, as perseguições. Queremos agradecer, meu Deus, porque o Senhor
coloca cada elemento desse de dificuldade na nossa vida, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer nos salgar, o Senhor quer nos preservar com vida, o Senhor quer que a gente viva a vida eterna. E eu te agradeço, Deus, porque devido a todo esse teu cuidado, que nós podemos ver as impurezas com claridade. Aquilo que vem à tona nesses momentos e que revela quem nós somos verdadeiramente. E apesar de vir desgosto e tristeza por quem nós somos, nós podemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, que trilhou esse caminho inteiro da cruz e foi depurado e refinado com um fogo muito pior do que o que nós estamos passando. Pela cruz, pela ira do Deus Todo-Poderoso, abandonado sozinho para servir de resgate a muitos. Deus, que nós possamos de fato entregar a nossa vida assim a Ti. Nos ajuda a não desperdiçar, Deus, todo esse sofrimento que o Senhor coloca em cada um de nós. E para que esse sofrimento, ele redunde em mais pureza, integridade, mais relacionamento e paixão que nós temos pela cruz e pelo Senhor Jesus. Nos faz estar mais próximos de Ti, meu Deus. E faz com que essa transformação de caráter que o Senhor está refinando cada um de nós, redunde principalmente em benefício para a igreja local. E que nós tenhamos um ambiente de pacificidade, de promoção da fé, de edificação na obra de salvação do Senhor Jesus Cristo em cada membro dessa igreja. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.